Ei, mulher, você tem síndrome de ovário policístico e sofre com todas as alterações? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar estratégias incríveis que vão te ajudar. Mas vamos primeiro entender o que é a síndrome de ovário policístico. É uma alteração no funcionamento dos ovários da mulher e isso gera alterações hormonais e várias complicações, como infertilidade, que podem ser controladas, inclusive com estratégias nutricionais integrativas. As principais causas e características da síndrome de ovário policístico, é o hiperandrogenismo, né, que é o aumento dos hormônios masculinos, estão gerando pelo no rosto, queda de cabelo, acne, aquela pele oleosa, períodos menstruais irregulares, né, muitas vezes essa mulher ela tem ciclos, aquele mês menstrua, passa 2 meses sem menstruar e isso vai gerando alterações hormonais importantes no corpo dessa mulher. E resistência periférica à insulina. Então, o que fazer? Quais são as principais estratégias que giram em torno dessa modulação? Quando a gente fala de síndrome de ovário policístico, a gente fala de inflamação. Então, nós precisamos de estratégias anti-inflamatórias. Um exemplo é uma dieta com restrição das farinhas, macarrão, pão, bolo, arroz, açúcares de forma geral. Priorizando uma dieta, né, com baixa carga glicêmica e alto padrão de antioxidantes. Então, são duas coisas. Quando a gente pensa em síndrome de ovário policístico, a gente tem que reduzir a insulina do corpo dessa mulher e para reduzir essa insulina que reduz a inflamação, a gente precisa estimular menos essa insulina. Então, uma dieta que tenha quantidade de baixo carboidrato e os carboidratos que tiverem na dieta precisam ser de baixo índice glicêmico e com isso tratar a inflamação que é inerente à síndrome de ovário policístico com antioxidantes, né, estratégias anti-inflamatórias. Então é interessante que você tenha uma alimentação com maior quantidade de vegetais e proteínas, né, priorizando frango e peixes e gorduras anti-inflamatórias. Outro ponto importante para quem tem síndrome de ovário policístico é bacana usar esses óleos, né, como eu falei, que tem uma ação anti-inflamatória, como óleo de gergelim, óleo de abacate, óleo de semente de uva, azeite de oliva extra virgem. Um ponto bacana é que você pode colocar uma colher de sobremesa 10 minutinhos antes do almoço e do jantar. Ou do óleo de abacate, ou do óleo de gergelim, ou do óleo de semente de uva, que são estratégias que vão controlar, modular a carga glicêmica, né, a velocidade que esse açúcar chega no sangue, eles têm um potencial anti-inflamatório e ainda vão diminuir o seu apetite. Então, auxilia muito na perda de peso e é muito comum, né, mulheres com síndrome de ovário policístico estarem acima do peso, né? Então, eles vão realmente atuar aí com uma resposta anti-inflamatória. E já que estamos falando em gorduras boas, vale muito a pena, gente, a suplementação com ômega 3. E preste atenção na hora de comprar esse ômega 3. A soma dos compostos EPA e DHA precisam ser no mínimo de 1000 miligramas. Ou seja, se você for comprar um ômega, você calcula que o EPA e o DHA, você faz uma sominha lá, tem que dar no mínimo 1000 miligramas em 2 cápsulas. Tem muito ômega 3 sendo vendido por aí que tem que tomar 3 a 4 cápsulas por dia e não é interessante. E esse ômega 3 precisa ser livre de metais, então preste bem atenção. Outro ponto importante é a redução do consumo de carne vermelha. Gente, a carne de gado ela tem uma característica bem inflamatória. Então você vai priorizar os peixes, frangos, né? Que inclusive tem uma maior, né, melhor digestibilidade e é muito comum as mulheres com síndrome de ovário policístico ter distensão abdominal por uma disbiose intestinal. Então a carne de gado, como ela tem uma digestibilidade muito ruim, ela aumenta as bactérias patógenas, né, que inflamam essa mulher, deixando aquela mulher com SOP sempre com uma distensão abdominal, sofrendo muito por isso. Então, diminui carne de gado, prioriza frango, peixe cozido, enfim, tudo isso vai melhorar. Outro ponto importante é o álcool, né? Bebida alcoólica, gente, influencia na sinalização de proteínas inflamatórias que estão envolvidas na síndrome de ovário policístico. Então, deixe para o final de semana e priorize uma bebida alcoólica que não tenha glúten. Por exemplo, uma cervejinha vai ser mais inflamatória do que você tomar um vinho, por exemplo. Então, não é que você não possa tomar uma bebida alcoólica, mas escolha uma bebida alcoólica mais interessante, que não contenha glúten, né? E reduza a quantidade, tá bom? E falando em suplementação, né, gente? Quais são as suplementações
que a gente pode atuar, melhorar na SOP? Coenzima Q10 é bem interessante, vai atuar como um antioxidante, estimulador mitocondrial e melhora bastante o perfil inflamatório dessa mulher. Eu gosto bastante, gente, de associar a coenzima Q10 e a N-acetilcisteína, que são poderosos antioxidantes e também quelam os metais tóxicos. E para complementar o combo, a gente também pode associar o magnésio, tá? Podemos também associar cúrcuma, ácido alfa-lipoico, quercetina, berberina, né? Todos esses suplementos são comprovadamente eficientes na resposta do processo inflamatório. Então, a SOP, gente, o grande gatilho dela é a inflamação. Então, você, mulher que tem SOP, que sofre com sua pele com muitas acnes, queda de cabelo, não consegue emagrecer, cabelo oleoso, isso tudo é muito ruim. E muitas vezes a estratégia utilizada é o uso do anticoncepcional para privar a menstruação. E saiba que isso não é um tratamento eficaz e não é o tratamento ideal para o controle hormonal da síndrome de ovário policístico. Você parar de menstruar, você vai apenas abafar os sintomas, mas você vai ficar totalmente dependente desse medicamento e quando você tirar, o desequilíbrio hormonal e a inflamação não vai estar tratada e você pode ter inclusive uma piora de todos os teus sintomas e de toda a inflamação. Então escolha as estratégias corretas para tratar a sua síndrome de ovário policístico. Outro fator bem importante que é preciso controlar na SOP é a microbiota intestinal. Muitas mulheres com SOP apresentam um desequilíbrio das bactérias intestinais. Então, como saber, né, se você tem alteração das bactérias do seu intestino? Aí, pega papel e caneta, eu vou aguardar você. Pegou? Então, vamos lá. Então, você pode ir respondendo o que eu vou te perguntando. Pergunta 1. Você evacua todos os dias? Faz cocô todo dia? Se sim, ótimo, já mostra que você não tem prisão de ventre ou pelo menos não tem uma constipação tão forte. Mas se não faz cocô todo dia, já mostra que você pode sim ter alguma alteração de microbiota e precisa modular, tá? Pergunta 2. Suas fezes, elas são formatinho de banana, firmes e quando você vai limpar o seu bumbum, não tem muita sujeira, sai bem pouquinhas fezes no papel higiênico? Se sim, ótimo. Mas se suas fezes são formato de bolinha, você tem dificuldade para fazer cocô, ou são fezes fragmentadas, que quando você vai limpar o bumbum, vem o papel higiênico todo sujo, saiba que você tem um processo inflamatório ali naquele ambiente intestinal e as bactérias estão bem patógenas, inflamando bastante o seu organismo. Fezes normais precisam ser em formatinho de banana, tá certo? Se não forem, mesmo você fazendo cocô todo dia, saiba que sua microbiota intestinal não tá legal. Outra pergunta, né? Você come alguma refeição e pouco tempo depois, sua barriga fica alta, cheia de gases. Ou você acorda bem sequinha, barriga bem sequinha, e quando vai dormir, fica lá a barriga parecendo um peixe baiacu, toda inchada. Isso é muito comum de acontecer, né, meninas? Então, saiba que você tem que regular a sua microbiota intestinal. Você pode sim ter um supercrescimento bacteriano, que é altamente inflamatório, que piora toda a sua condição e estimula a síndrome de ovário policístico. Você precisa cuidar da sua microbiota. Então, como saber que seu intestino, que suas fezes, seu cocô tá bem bonitinho? Olha essa escala aqui. O nome dela é a escala de Bristol. E o importante é que suas fezes estejam na classificação 4. Então vai lá e confere se suas fezes estão ok. Nesses casos, além de uma dieta isenta de alimentos inflamatórios, eu gosto muito de usar a goma cassia purificada como pré-biótico. Conseguimos mandar manipular e ela vai auxiliar aí na resposta inflamatória e na modulação intestinal da microbiota. E para potencializar essa resposta, nós podemos fazer o uso também de compostos fenólicos que nós encontramos dentro dos chás. O que eu mais gosto são aqueles com um potencial anti-inflamatório. E eu vou dar um exemplo. Chá de raiz de cúrcuma, você pode, por exemplo, pegar 2 colheres de sopa de cúrcuma, raladinha, com 600 ml de água, ferve por 5 minutos e toma 2 vezes por dia. Mas podemos também fazer o chá de gengibre, chá de canela, anis estrelado, hortelã, espinheira santa. Todos eles contêm fenólicos que vão atuar nas bactérias intestinais, controlando o supercrescimento bacteriano e estimulando as boas bactérias, trazendo aí o equilíbrio, né, que vão te auxiliar na redução da inflamação da SOP.
Inclusive, no vídeo de síndrome do intestino irritado, eu estou falando sobre como modular a microbiota intestinal. Vai lá e confere o vídeo. E por último, e não menos importante, nós temos comprovação científica que o myo-inositol é essencial no tratamento da síndrome de ovário micropolicístico porque ele atua no metabolismo da glicose celular. A SOP tem como base, gente, a resistência periférica à insulina. A suplementação mostrou-se eficiente na melhora da sensibilidade à insulina, tá? O uso, interessante para você ter os resultados benéficos do myo-inositol são 2 gramas por dia. E claro que nós temos que levar em consideração a atividade física, Uma atividade física que gere um impacto no organismo, que tem exercício de força, que auxilie de forma mais incisiva nesse controle da insulina. E claro, gente, quanto menos gordura, mais músculo você tiver, mais controlados seus hormônios vão estar. E não vamos esquecer também da qualidade do sono. Eu sempre falo que o sono na quantidade correta e principalmente de qualidade é a mãe dos hormônios regulados e felizes. Portanto, o gerenciamento do sono e do estresse é extremamente importante. Nada adianta, gente, tudo que eu falei se você não dorme bem, se tem picos de estresse durante o dia. E muitas vezes esse pico de estresse vai fazer você comer o quê? Chocolate, bombom, balinha, biscoito. Então, são alimentos extremamente inflamatórios para quem tem síndrome de ovário micropolicístico. Então, controlando o sono, você também controla o estresse. Fazer a higiene do sono é muito importante. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal falando exatamente como você pode melhorar e intensificar a qualidade do seu sono. Você pode usar chás, infusão para relaxar, como chá de camomila, erva doce, mulugu, folhas de maracujá, capim-santo, Você pode usar 2 ervas em conjunto. Você vai encontrando aí o que é que mais funciona para você. Isso é completamente individual. Mas é necessário você ir desacelerando ao longo do dia para a noite. Seu corpo está preparado para dormir. Você, mulher com síndrome de ovário policístico, não pode se contentar em apenas tomar anticoncepcional e achar que está tudo bem, que os hormônios de fato estão tratados, porque o anticoncepcional apenas mascara os sintomas da síndrome de ovário policístico. Não se contente em ganhar peso, em ser irritada, estressada, não ter libido, ter infertilidade, acne, perca de cabelo, autoestima baixa, porque é exatamente o que acontece com a mulher que tem síndrome de ovário micropolicístico que está descompensada. Existem aqui inúmeras estratégias que podem te auxiliar. Então, a mulher precisa ser feliz e sentir bem consigo mesma, independente da condição. Então, segue todas essas dicas que eu tenho certeza que você vai melhorar muito. Gostou desse vídeo? Achou relevante? Vai seguir todas as dicas? Olha, eu vou ficar de olho em vocês, hein? Já comenta aqui, dar um like, compartilhe com todas as mulheres que têm síndrome de ovário micropolicístico. Esses vídeos, eles são feitos com muito carinho para ajudar exatamente todas vocês. Aqui, me segue no Instagram que eu coloco dicas diárias de como você ter uma vida feliz e saudável. Eu gosto bastante de associar com a enzima Q10 eu já ia... Inclusive, no vídeo de síndrome de ovário... Inclusive, no...